esse tema que tem gerado um conflito muito grande, que é o número de refeições que nós devemos fazer ao longo do dia. Vamos começar pensando da seguinte maneira. Como era a vida dos seus avós lá na roça? Dos seus pais ou até mesmo a sua? Quem morou na roça ou tem algum parente que viveu na roça? Todo mundo? Nem todo mundo? Maioria. Conta pra mim, hein? Quando o pessoal acordava na roça, eles iam fazer o quê? Primeira coisa, comer. Fazia um bom de jejum ou comia só um pouquinho? Não é igual hoje, um leitinho com café e um pão branco com margarina? Não? Era diferente? Comia bem? Depois de comer bem, eles iam para onde? Para a roça, trabalhar pesado. E aí, trabalhando no pesado, eles paravam para comer 9 da manhã? Paravam? Não? Ué, mas a gente trabalha hoje no escritório, mexendo só no computador e para 9 da manhã para comer? Onde que está o problema, então? Meio-dia, 11 da manhã, às vezes, né, para alguns, iam comer. Como é que era? Eles levavam numa marmitinha pequenininha assim a comida? Não? Levavam no quê? Levavam uma bacia, um tapoé quase. E comia bem. E depois voltava a comer 3 da tarde? Tinha café da tarde? Tinha não. Quem tinha era só quem era rico. Quem tinha muita grana e que tinha tempo de parar, porque o resto estava trabalhando ali, no pesado. Chegava em casa no horário do pôr do sol, mais ou menos, não era? Ia fazer o quê? Janta. Comia pouquinho? Bastante? E esse povo? Era tudo doente, então. Era todo mundo gordinho. Diabético. Hipertenso, todo mundo com câncer, era assim? Onde que está a diferença? O povo comia bem, muito mais, às vezes, volume do que nós comemos, e era tudo magrinho. Virava de lado assim, igual eu, nem enxergava direito. Onde que estava o problema? Vários são os problemas, sabiam? Não é só gastavam, mas tem muito problema. Vamos tentar descobrir alguns? Onde está o problema? O problema está que naquela época se respeitava muito mais esse órgão que nós já falamos da importância dele de manhã. Aqui era o centro da razão. Será que o estilo de vida que nós temos levado hoje tem influenciado no funcionamento desse órgão? O que vocês acham? Totalmente, não é? Esse órgão ele é muito importante. Se eu desrespeito o estilo de vida, que é esse daqui, que deveríamos seguir, nós temos sérios problemas de saúde. Então, lá na roça, não era só o volume que comia, ou a qualidade, ou o tanto que fazia de atividade física. Olha as principais características da população que vivia, né, os nossos antepassados lá na roça, e a nossa aqui no presente. Vamos ler todos juntos? No passado, as pessoas dormiam cedo. No presente, dormimos tarde. Vamos falar sobre sono primeiro, então. Dormiam que horas? 7h30, 8 horas. Dormia às 9, aquele que tocava um violão e ficava tocando uma moda de viola e os outros cantando em volta, não era? Mas dormia-se cedo. Tem até aquele ditado: meus avós dormiam com as galinhas e acordavam com o galo cantando. O problema é que hoje nós também continuamos dormindo com as galinhas, sabia? As galinhas que dormem mais tarde agora. Olha, isso daqui é uma coisa interessante para a gente entender. As galinhas hoje, né? Eu sou zootecnista e sou nutricionista. E na zootecnia a gente aprende de que galinha que dorme não come. E galinha que não come não engorda. Então o que foi feito? Essa luz branca aqui, ela representa os raios ultravioletas que tem no sol. Então ele destrói a produção de uma substância ou a possibilidade de acumular essa substância na corrente sanguínea, que é a melatonina. E sem melatonina, que é o hormônio do sono, as galinhas deixam de dormir e continuam comendo. Então eles adicionaram 6 horas de luz artificial. Então são 12 horas de luz natural no barracão e depois mais 6 horas de luz artificial. Então as galinhas agora vão dormir tarde, elas vão dormir por volta da meia-noite, né? E nós também começamos a dormir por volta da meia-noite. Qual o problema? As galinhas começaram a ficar com um hormônio alterado. Esse hormônio é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Sabe o que começou a acontecer com as galinhas?
Elas começaram a ficar irritadas, começaram a ficar estressadas e começaram a bicar umas às outras. E aquela que era mais fraquinha juntava um bando de galinha má, ia lá, bicava, e aquela lá vinha a óbito, morria. Estresse, taxa de estresse estava altíssima nas galinhas. Aí eles pensaram, e agora, o que nós fazemos? Vamos diminuir as horas de luz e não vamos produzir na velocidade com que nós esperávamos? Ou vamos continuar usando isso e deixa morrer? Aí alguém teve uma brilhante ideia. Como é que é o bico da galinha? Fino, não é? Tiveram a brilhante ideia de quando chega o pintainho, não é pintinho, é pintainho, a terminologia dentro da parte científica. Quando chega o pintainho, faz nele o quê? A debicagem. E aí você corta o bico da galinha e ela não tem mais o bico agora afilado, tem o bico quadrado. E com o bico quadrado ela não consegue bicar outra galinha. Olha que coisa boa, ideia brilhante. Só que eles não pensavam que ia ser tão brilhante assim. Ué, galinha está estressada, não pode bicar, foi fazer o quê? Comer. Começou a comer mais ainda. Então você vê, o ditado que nossos avós dormiam com as galinhas, acordavam com o galo cantando, ainda até se mantém para a gente, né? Porque dorme em tarde. Mas teve um ditado que caiu por terra. Aquele que de grão em grão a galinha enche o papo. Agora não é mais assim, agora é de bocado em bocado a galinha enche o papo. Por quê? Ela perdeu a capacidade seletiva. E se ela perdeu a capacidade seletiva, ela está ganhando peso numa velocidade muito maior do que o normal. Quando chegava por volta de 39, 40 dias, essas galinhas acontecia o quê? Elas morriam de infarto. Porque crescia tanto a carcaça, mas os órgãos internos não acompanhavam o ritmo de crescimento. E aí morria. Só que a galinha tem que chegar viva no abatedouro e ser abatida lá. Galinha morta não dá para ir para o abatedouro. Então eles começaram a usar na ração um promotor de crescimento. Esse promotor de crescimento é um coccidiostático, que não é nada mais do que um antibiótico. Então começaram a se dar antibiótico na ração do frango para permitir então que os órgãos internos conseguissem crescer o suficiente para levá-la a 40, 42 dias de vida. Bom, em resumo, nós vamos dormir tarde. Estamos levando vida de galinha. Vivendo estressado, comendo por impulso, comendo muito mais do que precisamos, ganhando peso e tendo que fazer uso também de medicamento pelo número de doenças que aparecem. Precisamos rever o horário de dormir. Se eu falo o horário de dormir para você agora, você vai dar risada. Você vai falar assim, mas eu não tenho condições de dormir esse horário. Mas a minha obrigação é dizer o horário correto e você lutar para conseguir chegar o mais próximo possível ou chegar ao horário ideal. O nosso corpo, fisiologicamente falando, ele está pedindo para você dormir a hora que você boceja a primeira vez, não durante o dia. Se você boceja durante o dia, é porque você está indo dormir muito tarde. E aí você está com sono durante o dia. O normal não é sentir sono durante o dia. Tá? O normal é sentir sono à noite. Qual o horário do seu bocejo à noite? Alguém já reparou? Alguém sabe? O horário que boceja a primeira vez? Ninguém? Opa, saiu um pelo menos. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu tenho um livro na minha cabeça e eu vou ter que escrever. Urgente, porque eu vi que todos nós estamos se enquadrando dentro desse livro. Sabe como é que é o título do livro? Surdos fisiológicos. Sabe o que quer dizer isso? Nós deixamos de escutar o nosso corpo. A gente sente vontade de ir ao banheiro fazer o número 2 e não vai. Nós sentimos sono, está bocejando, está dizendo que tem sono, ignoramos aquilo e não vamos dormir. Estamos comendo, sentimos a necessidade ou o sinal de que já deu, já é hora de parar e continuamos comendo. Somos surdos fisiológicos, ignoramos os sinais que o nosso corpo nos dá. E por isso colhemos consequência. Mas aqui saiu, o pastor Euri falou, por volta de 9 horas. O horário ideal de dormir, sabe qual que é? 9h30. Se você está bocejando 9 horas, teu corpo está falando assim, Euri vai dormir. Rimou, você viu? Euri vai dormir. Se ele é obediente, o que ele vai fazer? Ele vai dormir. Até 9h30 ele pegou no sono. Os estágios do sono começam a partir do horário que ele deita. Leva em torno de 1h30 para passar por cada estágio. 9h30 até as 11, fechou o primeiro. Das 11 à meia-noite e meia, fecha o segundo. Da meia-noite e meia às 2 da manhã, fechou o terceiro estágio de sono. Ali você cumpriu o que a ciência chama de primeiro tempo de sono.
Aonde no primeiro tempo de sono, o teu corpo trabalha intensamente com um único propósito: regeneração. Regenerar. As células estão morrendo e precisam ser regeneradas. Pessoas que dormem tarde, que não fazem regeneração adequada, vão sofrer de qual processo? Envelhecimento precoce. E não é assim que as pessoas estão vivendo? E o que mais envelhece precocemente não é a pele, é o cérebro. É o cérebro. Das 2 da manhã, mais 1h30, 3h30, das 3h30 às 5, então das 2 às 5 eu cumpro mais 2 estágios de sono. E se eu dormir às 9h30, às 5 eu poderia levantar a ponto de bala, preparado para o dia. Nesses 2 estágios de 1h30, que totalizam 3 horas, o teu corpo trabalha intensamente com um segundo propósito, esse é o segundo tempo de sono. Sabe qual que é o motivo desse sono? Esse é o sono de memorização. Na clínica, a primeira reclamação dos meus pacientes é peso. A primeira é peso. A segunda, sabe qual é? Remedinho para memória. Está todo mundo ruim de memória. Ruim de memória. Por quê? Porque dorme-se tarde. Quando eu dava aula na UNB em Brasília, eu tive a oportunidade de presenciar algumas coisas que naquele momento eu não entendia. Mas depois eu vim entender. Quando eu pegava a prova dos meus alunos para corrigir, e eu tento não ser injusto na correção das provas, eu corrijo a primeira questão de todos os alunos, e depois eu vou para a segunda questão de todos os alunos. Não olho o nome e corrijo uma questão por vez. Quando eu ia corrigindo a questão, eu tive a impressão de que era fulano ou era ciclano ao ler a prova dele. Por quê? Pelas perguntas que ele fazia dentro de sala de aula, pelas colocações. Mas teve uma coisa que eu achei interessante. Não só identificando quem era, o mais importante era saber quem tinha estudado e quem não tinha. É muito fácil, quando você lê todas as questões número 1 da prova, de todos os alunos, saber quem estudou e quem não estudou. O aluno que estudou te enrola o tempo inteiro. O aluno que estudou, não, ele começa a colocar pensamento conexo, né, vai montando frases, consegue trabalhar o assunto. Quando eu pegava uma prova e começava a ler, eu falava, esse não estudou. Aí tirava 0,15, 0,25, né, na questão que valia 1 ponto. Tirava 0,25, muito pouco, né? O aluno que estudou, eu pegava a prova e eu falava, opa, esse ou essa estudou. Só que quando chegava no meio da questão e ela vinha escrevendo perfeitamente o conhecimento, chegava no meio da questão, ela botava um ponto final. Eu falava, ué, cadê o restante? Estava indo tão bem, né? Escreveu certinho, entendeu o assunto, mas só escrevia 50%, alguns 75%, nunca tiravam 1 ponto. Era raro um aluno que conseguia tirar 1 ponto numa questão. Onde estava o problema? Na época eu não sabia. Eu falava, nossa, mas será que eu não estou sabendo passar o conteúdo? Será que eu ensino bem, eu começo bem, e depois o aluno se desmotiva e não presta atenção na aula? Eu entendi que não era comigo o problema. O problema estava com os alunos. E qual era o problema deles? Em vez deles irem dormir para memorizar, eles estavam fazendo o quê? Estudando. E o tempo que sobrava para memorização não era o suficiente para memorizar 100% da matéria estudada. E eles memorizavam 50%, 75%, mas não memorizavam tudo. Interessante, não é? O ano passado eu peguei uma pessoa para tratar de obesidade. E ela me reclamou também da memória, porque ela falou o horário que ela dormia e eu falava assim. E eu perguntei, você está com problema de memória? Ela falou assim, você é vidente? Eu falei, não sou vidente não, eu só entendo um pouco de fisiologia. E a fisiologia me diz que se você vai dormir às 2 da manhã, você não vai conseguir memorizar o que você está estudando. E era dito e feito, ela disse que não estudava, não memorizava. Estudava e não conseguia memorizar. A filha dela estava fazendo engenharia química no 2º ano e estava para desistir do curso no 1º bimestre do 2º ano, porque disse que não dava conta, né, de cumprir com as atividades. Aí ela falou, eu preciso trazer minha filha. E eu tratei dela, tratei da filha, tentamos organizar o horário de dormir, brigamos, né? Eu digo briga assim, a gente fica lá tentando chegar num consenso de qual horário o paciente vai dormir, né? E ficamos brigando ali um tempo, né? E ela falou assim, eu consigo reduzir para meia-noite. Eu falei, bom, é melhor que 2, né? Eu falei, vai para meia-noite. Aí foi para meia-noite. Aí numa outra consulta eu falei, e agora? A gente consegue reduzir para quanto? Ela falou, talvez umas 11h30. Então vamos para 11h30. Ela ainda não dorme 9h30, mas ela dorme 10h30. Ela dormia 2 da manhã. Sabe o que aconteceu? A menina tirou as melhores notas do 2º, 3º e 4º bimestre
De toda a sala, ela foi a melhor aluna. Nesses bimestres. No primeiro foi tragédia, né? Mas nesses bimestres, ela foi a melhor aluna. A mãe dela, as pessoas no trabalho vinham e perguntavam para ela, falavam, ué, mas o que você fez? Porque as tuas explicações estão muito mais claras. A gente percebe que você se tornou uma pessoa mais sociável também. Claro, se ela não dormia direito, ela acordava mal-humorada, porque ela não controlava o hormônio do estresse. Então, estava tendo uma vida de galinha. Entender? Sono é fundamental. Se não aprendemos a dormir cedo, pode esquecer. Qualidade de vida sempre vai ser meia boca. Nunca vai ser muito bom. Nunca vai ser muito boa a sua qualidade de vida. Vamos para o segundo? Leiam comigo. No passado, as pessoas bebiam água. Hoje, bebemos outros líquidos, menos água. Será que água é importante? Será que água é importante? Depois alguém consegue para mim, porque já começou a dar sede só de falar em água. Por que água é importante? Qual que é a quantidade de água que tem no corpo de uma criança quando ela nasce? Alguém sabe? Quantos por cento do corpo de uma criança quando nasce é composto de água? Alguém arrisca? 80. 80% de um recém-nascido, a minha filhinha, por exemplo, que está ali com 1 mês e 15 dias, tem 80% do peso dela composto por água. Eu, adulto, tenho por volta de 70. Mulher tem por volta de 60. Já tem um pouco menos. Por isso tem que tomar um cuidado muito maior com a quantidade de água que bebe. Agora, uma pessoa idosa tem quantos por cento de água no corpo? 50. Então, quer dizer que quanto mais água, maior a expectativa de vida. Agora, de todos os órgãos, o órgão mais hidratado é o cérebro. Olha que coisa interessante. O teu cérebro ele pesa em torno de 2% do seu peso, se você está dentro do peso. Tá? Vamos imaginar uma pessoa de 70 quilos. Uma pessoa de 70 quilos, o cérebro pesando 2%, esse cérebro corresponde a quantos quilos, então? 1,4 kg. Agora vamos imaginar esse cérebro com 80% dele composto de água. 80% composto de água. 1,4 kg, 10% seria 140 gramas, 20%, 280 gramas é composto de massa cerebral. O restante desse peso é água. Quando você não bebe quantidade suficiente de água, você acha que é o teu rim que sofre primeiro? Claro que não. É o teu cérebro. E aí entra uma das justificativas porque as pessoas sentem necessidade de comer no intervalo. As pessoas são surdas fisiológicas, sim ou não? Por vocês mesmo, a resposta foi muito clara. Nós somos surdos fisiológicos, não reparamos naquilo que o nosso corpo responde. A gente sente sede e faz o quê? Bebe água? Não, bebe outras coisas. Às vezes não bebe nada, ignora. Aí sente sede, não bebe água. Sente sede, não bebe água. Aí ele fala, eu que não vou ficar dando mais vontade de beber água nesse teimoso, não. Já dei várias vezes o sinal de que eu quero água e ele não bebe. Aí ele desencadeia em você o quê? Fome. Porque aí você corre lá e come uma fruta, toma um iogurte, faz alguma coisa, porque fome a gente não aguenta, sede a gente leva, né? Mas fome, bateu fome, o estômago roncou, dá desespero, aí você corre e pega uma fruta. Quando você pega uma fruta, você estava com fome? Não, você estava com sede. E o teu corpo fez o quê? Mandou mensagem, come infeliz, porque se você comer, eu sei que pelo menos um pouco de água vem para mim, né? Isso é importante, isso é importante. Vocês estão vendo como é que a gente ignora os sinais? Então precisamos beber quantidade suficiente de água, e água é água. A única coisa que pode ser substituído por água é chá, mas nem todos os chás. Chá mate, não. Chá verde, chá vermelho, chá branco, chá preto, chá amarelo, também não. Porque esses são chás estimulantes e eles desidratam. Então esses chás não pode. Então tem que ser chá de camomila, erva cidreira, gengibre, cravo, canela, erva doce. Tem que ser maracujá, fica muito bom. Mas não pode ser adoçado com açúcar, porque se for adoçado com açúcar, você tem que fazer a digestão desse carboidrato. Então tem que ser adoçado com um adoçante de estévia ou sucralose ou sem adoçante. Aí você pode substituir até metade da sua necessidade de água por esse tipo, então, de bebida. Fora isso, nada substitui água. A última informação de água, antes de passar para o próximo, é a seguinte. A mesma pessoa lá que o cérebro pesa 2 quilos, né? 2% do peso, 1,4 kg. Quanto que essa pessoa precisa beber de água ao dia? Ela precisa beber 30 ml de água para cada quilo de peso. Então, vamos fazer aí. 30 vezes 70 dá quanto? 2.100 ml. Em litros, 2 litros e 100.
Uma pessoa que pesa 100 quilos tem que beber 3 litros. Uma que pesa 50, 1,5 litro. Uma que pesa 80, 2 litros e 400. Entenderam? Cada um tem condições de fazer a quantidade, então, em litros da sua necessidade de água. Vamos ler junto? No passado as pessoas faziam exercício. Hoje nós somos sedentários. 60% da população brasileira é sedentária. O que caracteriza um sedentário? Qual a definição de sedentarismo? Sabe qual é? Sedentário é aquele que durante uma semana inteira não gasta pelo menos 1.100 calorias em atividades do cotidiano. Varrer casa, lavar louça, limpar quintal, fazer atividade física. Mas a pessoa que não gasta nem 1.100 calorias é sedentário. No Brasil, 60% da população brasileira não gasta 1.100 calorias. Assustador isso, não é? Numa semana não gasta 1.100. Eu corro 3 vezes na semana, né? Jogo vôlei na quinta-feira e futebol no domingo. Às vezes que eu corro, eu uso um programa, né, porque eu baixei para o celular, da Adidas, é um mini treinador da Adidas. E eu cadastro meu peso, minha altura, tudo direitinho, os meus dados. E enquanto estou correndo, eu estou com o fone de ouvido e a mulher está me dizendo: você terminou o primeiro quilômetro, sua velocidade foi de tanto, seu gasto calórico foi de tanto. Então eu monto também uma planilha de atividade física dentro do programa da Adidas. Quando eu termino, ela me dá os dados de quanto foi o gasto calórico, baseado no meu peso, na minha altura e na velocidade que eu corri. Então é um dado até bem preciso. Tem vezes que quando eu termino de correr, eu gastei 600, 700 calorias em um dia. É pouco, não é, se você for pensar? Mas em 2 dias eu já atinjo 1.100 e já deixo de ser sedentário. Se eu gastasse só 700 e fizesse uma vez por semana, eu posso dizer que eu sou uma pessoa ativa? Não. Por isso aqueles que jogam futebol só no domingo, né, que são os peladeiros de domingo, tem problema. Por quê? Porque eles não gastam quantidade suficiente de atividade física, de calorias durante a semana e ainda não estão com o corpo treinado e se expondo à lesão. Isso é perigoso. A atividade física tem que fazer parte da nossa rotina. Como a nossa palestra hoje, o foco não é atividade física, em outro momento a gente pode trabalhar mais esse assunto, mas não é esse o foco hoje, eu não vou mostrar para vocês, mas vou simplesmente citar. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que uma pessoa saudável, para manter a saúde, teria que fazer exercício 5 vezes por semana. Assustador, né? 5 vezes. Bom, no passado as pessoas se expunham ao sol. Leia comigo. Hoje nós fugimos do sol. Recebi uma pergunta sobre vitamina D. Como eu vou falar de sol, vou aproveitar e já responder. A pergunta é a seguinte: a ciência hoje tem dito que se você pretende produzir vitamina D tomando sol, precisa ser no sol do meio-dia às 2 da tarde. Meio-dia às 2. Só que o tempo de exposição é pequeno, ele não chega a gerar nenhum risco para câncer. Foi feita uma pesquisa por um professor canadense, onde ele trabalhou no Canadá e trabalhou também num país da América Central, onde as pessoas tomavam muito sol e onde no Canadá quase não tem sol. 4 meses do ano ali é quando tem sol e depois o restante é quase sem sol. O meu primo, ele está morando no Canadá, ele disse que mais da metade do ano ele sai para trabalhar e está escuro, ele volta para casa e está escuro. Vai tomar sol que horário? E no horário que o sol aparece um pouquinho, está trabalhando. Então esse professor, ele chegou à seguinte conclusão: as pessoas que moravam no país da América Central, que se expunham muito ao sol, tomavam sol o dia inteiro, de cada 1.000 pessoas entre Canadá e o país da América Central, tinha 2 casos de câncer de pele a mais nos países da América Central. 2 casos de câncer de pele a mais entre 1.000 pessoas é um número significativo? O que vocês acham? Não. 2 em 1.000? É bem pouco, é claro. Se for em mim, é claro que eu não vou gostar, né? Mas não é significativo, 2 em 1.000. Mas ele chegou à seguinte conclusão: aqueles que se expunham ao sol, que moravam lá nesses países da América Central, tinham 30% menos chance de desenvolver câncer de mama, ovário, útero, câncer de próstata, fígado, pâncreas e leucemia. 30% menos, né? Agora, temos que tomar sol, né? Mas a pergunta me diz o seguinte, né? A pessoa que me mandou a pergunta: os passarinhos, eles tomam sol no começo da manhã e final de dia, e no meio do dia eles tentam se esconder do sol.
Realmente, eu não sei como é o ciclo de produção de vitamina D desses animais. Mas para os seres humanos, eles chegaram a uma conclusão pensando o seguinte: o sol está nascendo e o sol está pondo, tá? Daqui, ó, o sol nasce aqui, vai fazer esse ciclo e vai se pôr aqui. O ângulo de incidência da luz solar na pele do ser humano, até chegar por volta do meio-dia, é um ângulo que não favorece a absorção dos raios UVB. Nós temos raios UVA, UVB e UVC. O UVB é o raio responsável pela produção da vitamina D ativa. Nós produzimos uma vitamina D que circula na nossa corrente sanguínea, que ela é inativa. E é o sol que promove, então, ela se tornar ativa. Então, eles descobriram que do meio-dia, que é o sol a pino, até as 2 horas da tarde, é o melhor horário onde você pode se expor ao sol por pouco tempo, e ter a produção de vitamina D. Qualquer outro horário fora esse, você teria que ter uma exposição muito grande ao sol. E essa exposição muito grande favoreceria o aparecimento de câncer, principalmente o melanoma, que é o câncer de pele. Os passarinhos, eles têm penas sobre, né, sua pele. E essas penas, elas são fatores de proteção, não tenho dúvida. No entanto, que nós, seres humanos, também estamos mais ou menos expostos ao câncer de pele, dependendo do quê? Da cor da nossa pele. As pessoas brancas, né, bem brancas, têm que ter um tempo de exposição menor. E com um tempo de exposição menor, as pessoas brancas já conseguem produzir a quantidade suficiente de vitamina D. As pessoas, né, que têm pigmentação da pele daqui para lá, né, os mais pigmentados, eles já precisam de uma quantidade maior de sol. Eu estou ali no meio termo, né? Estou ali no marrom, né? Negro, mais tempo; branco, menos tempo; marrom é o intermediário, tá? Então, 20 minutos já se estabeleceu que é saudável para todo mundo e que produziria vitamina D. E não precisa ser todos os dias, precisa ser 4 vezes na semana. Quem tem tempo? Quem tem tempo? Complicado, né? Então, assim, ó, lá na clínica nós encontramos hoje, porque nós pedimos exames de vitamina D para todo paciente, de cada 10 pacientes da clínica, 9 têm deficiência de vitamina D. 9 de 10. No mundo, contando com países da África e tudo, no mundo nós temos 7 de cada 10 pessoas no mundo com deficiência de vitamina D. A falta de vitamina D gera um problema muito sério, que é o quê? Depressão. A falta de vitamina D gera depressão. Por isso que nos países que têm pouca disponibilidade de sol, o índice de depressão e suicídio é muito alto. É muito alto. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Então, é dessa maneira que eu consigo explicar a respeito da vitamina D, baseado em 30 anos de ciência séria, a respeito da vitamina D para o ser humano. Entenderam? Mas precisamos tomar. Se eu não tenho condições de tomar sol, eu tenho que fazer o quê? O uso de suplemento. Né? Suplemento. No passado as pessoas tinham ar puro, hoje o nosso ar é poluído. O problema não é só o ar ser poluído, o problema é a maneira como nós respiramos. E infelizmente nós respiramos errado. A maior parte de vocês respira errado. Eu posso colocar minhas 2 mãos no fogo para provar que vocês respiram errado. Por quê? Quem respira certo é aquele nenenzinho que está chorando e aquele nenenzinho que não está chorando, ainda bem, né? E eles respiram certo. Sabe por quê? Porque eles ainda, desculpa o termo, não emburreceram. Nós emburrecemos depois que a gente fica grande. Nós nos esquecemos como é que é o funcionamento da respiração correta. Existe um músculo aqui. Acha esse músculo seu. Coloca aí em você, acha onde está o final do externo, que é esse osso aqui. Achou? Onde acabou o externo aí? Conta 2 dedos para cima. Ali está o início do diafragma, um músculo fundamental para a respiração, que quando ele está relaxado, ele empurra o teu pulmão para cima. Mas quando você contrai o diafragma, ele permite que o seu pulmão se expanda. Agora, olha só, do nosso cérebro, que pesa 2% do nosso peso corporal, ele usa, enquanto vocês estão aí sentadinhos, 20% de todo o oxigênio que vocês respiram. Sabiam? 20% é muita coisa, não é pouco não, é muito. Então nós precisamos aprender a respirar, por isso todo mundo em pé.
Primeiro, é claro, eu vou fazer o teste, ver se você respira direito. Então, quando eu contar 3, eu quero que todo mundo faça uma respiração bem profunda. Pode ser? Tranquilo? E eu vou olhar primeiro esse lado, depois eu vou olhar esse, tá? E eu vou dizer quantos aqui acertaram. Vai ser difícil, hein? Tem muita gente. Vamos lá no 3, hein? Pessoal, certinho, hein? Vamos ver se vocês estão melhor que ele, hein? Vocês têm mais gente aqui. 1, 2, 3. Respiração bem profunda. Pode soltar. Solta. No 3 de novo, hein? 1, 2, 3. Pode soltar. Ó, só vi 3 que acertou. Só vi 3. Aqui na frente eu também não reparei tanto. Eu reparei mais no fundo que eu não estava mais concentrado, né? Mas é claro, um deles acertou, porque terça-feira ele estava numa palestra minha lá em Maringá. Ele já aprendeu a respirar. Certinho, aprendeu. Ótimo. Vamos ver aqui agora. Vamos ver, hein? Vocês, hein? Vocês podem continuar treinando aí, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. Vai lá. Pode soltar. Vou contar de novo aqui, hein? Vai lá. 1, 2, 3. Acho que vocês duas se livraram. Onde que é o problema? Como é que eu sei que você respirou certo ou você respirou errado? Ó, quando a gente fala para fazer respiração profunda, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é o seguinte: tirar a camisa de dentro da calça, não é? Estufa o peito, joga o ombro quase encostando na orelha. Sinto muito, está errado. Não é assim. Respiração profunda é aquela que você joga ar para cá. Você tem o diafragma aqui, não tem? Você não tem que contrair o seu diafragma para o seu pulmão poder relaxar? Se você respira puxando o ombro para cima, respiração profunda, você está usando 30% da sua capacidade pulmonar. Só 30%. Muito pouco, não é? E 70% está ficando esquecido. E isso está gerando uma sobrecarga de vários problemas para o teu corpo. Um dia a gente conversa sobre isso. Então, ó, respiração profunda tem que ser aqui. Ó. Você coloca a mão na região abdominal, puxa o ar pelo nariz, ó, e vai fazer isso aqui. Ó. A barriga cresce. Isso é respiração profunda. Agora, vocês querem dormir bem? Deita, coloca um livro na região abdominal. Inspira pelo nariz e empurra esse livro como se você tentasse encostar o livro lá no teto. O máximo que você conseguir, tá? 30 vezes. E de manhã, para você firmar mesmo o tônus muscular desse diafragma, deixar ele funcionando bem, como a gente diz aí, fica tinindo, você faz um exercício pela manhã. E esse exercício é legal, eu quero ensinar para vocês agora. Você vai puxar o ar pelo nariz, ó, expandir aqui, nada de erguer o ombro. Então você vai fazer assim, ó, coloca uma mão na região abdominal e a outra coloca no ombro, entenderam? No ombro contrário, isso, não é eu colocar no mesmo ombro não, contrário assim, tá? Que fica difícil, né? Coçar o cotovelo não dá, né? Então vai para cá. Você tem que tentar puxar o ar pelo nariz e não expandir o ombro para cima. É abdômen, tá? Na hora de soltar o ar, vocês vão soltar o ar assim, ó. Vou fazer uma vez para vocês verem, tá? Soltar o ar assim, ó. E quando eu levantar a mão, vocês vão parar de soltar o ar. Segurar. Abaixei a mão. Entenderam? A hora que a mão estiver baixa, a gente está... Subiu, é para parar. Pare. Entendeu? Vamos lá então no 3. 1, 2, 3. Respira. Aqui para. Para. Ó, para. É que vai ver que está faltando tanta força. Isso pode acontecer, sabia? O diafragma está tão esquecido, 30, 40, 50 anos, que não consegue nem segurar, travar. Não faz muita força não, que é perigoso para quem está atrás, hein? Tá? Vai com calma. Vamos lá então, hein? No 3, hein? 1, 2, 3. Quando acabar o seu ar, você levanta a mão.
Qual que é a diferença? Meu pulmão maior? Não, está treinado. Está treinado. Entenderam? Legal, não é? Agora nós vamos fazer de novo? Senta não, quem mandou sentar? Agora vocês vão ver. Vocês marcaram mais ou menos quantas vezes vocês conseguiram fazer? Marcaram? Tem noção? Vamos tentar fazer e veja se melhora. Conforme você vai treinando, isso vai melhorando de uma forma muito rápida. É evidente a melhora, é muito legal. Vamos de novo? Vai lá, solta o ar, ó. Inspira. E aí, o que vocês acharam? Tem muita gente sobrando ar ainda. Vocês viram que eu usei o resto do ar também, né, para falar. Sentiram diferença? Sentiram ou não? Olha, demorou, é que eu queria falar logo, sabe? E demorou para ver a primeira mão erguendo. Mudou totalmente. Foi uma vez que vocês fizeram, já deu diferença. Sabe o que quer dizer isso? É só treinar, meus queridos. Pode se sentar. Alguém sentiu tontura? Levanta a mão para mim. Quem sentiu tontura? Ó, teve um bom número de pessoas que sentiram tontura. Sabe por quê? Quando nós fazemos esse tipo de respiração, nós estamos causando uma hiperoxigenação cerebral, ou hiperventilação, né? E o cérebro não está acostumado a receber essa quantidade de oxigênio. Pode falar. Ainda deitado esse exercício? Isso. Então assim, ó, aquele de respirar, ó, com livro na barriga, 30 vezes à noite para dormir. Esse, 15 vezes de manhã para acordar. Né, para despertar bem o dia, oxigenando bem o cérebro, você ter outro dia. Olha, tem muita gente que está com problema de memória e a falta é respirar direito. Tem muita gente que é ansiosa, a falta é respirar direito. Tem muita gente que está ganhando peso e a falta é respirar direito. Tem gente que está causando sobrecarga no coração e a falta é respirar direito. Vamos para o próximo. No passado as pessoas comiam alimentos integrais. Hoje comemos alimentos refinados. Hoje a palestra não é sobre alimento integral e refinado, mas ele cumpre um papel importante para que nós possamos fazer somente 3 refeições ao dia. Qual o papel? Alimento integral e refinado. Uma comparação rápida, tá? Bem rápida. Por isso preste muita atenção. É bem rápido mesmo. O alimento integral tem índice glicêmico baixo. O que quer dizer isso? Eu sei lá o que é índice glicêmico. Índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato, o açúcar que está no alimento, entra no seu sangue. Entenderam? A velocidade da digestão e absorção. Quanto mais alto o índice glicêmico, pior é o alimento. Então, o índice glicêmico baixo, ele vai sobrecarregar pouco o meu sangue com glicose. Quem é diabético tem que aprender a comer alimento integral. E quem não quer virar tem que continuar comendo, né? Agora, o alimento refinado, ele entra muito rápido e isso causa uma sobrecarga. Então, para vocês compararem, o índice glicêmico baixo vai de 1 a 30, o médio de 31 a 60 e o alto de 61 a 100. Entenderam? Até 30, até 60 e até 100. O arroz integral, o índice glicêmico dele é 20, por isso o arroz integral tem um índice glicêmico baixo. É ótimo, 20, excepcional. O arroz parboilizado, que já foi para a indústria, que já mexeu um pouco, já sobe para 38. Quase dobrou o índice glicêmico. O que vai acontecer com o tempo de saciedade depois que você come? Vai durar só metade do tempo. Só metade do tempo. Se você conseguir comer arroz integral e ficar 5, 6 horas sem comer, agora você vai comer o arroz branco e com 3 horas depois você vai estar sentindo fome. Ou branco ou parboilizado, né? Não muda, mas não tanto. O arroz branco, o índice glicêmico é 55. Olha, saiu de 20 e foi para 55, uma piora de quase 3 vezes o índice glicêmico. Então, às vezes, ele vai te saciar por 2 horinhas, 2 horas e meia, não mais que isso. Por isso, tem muita gente que daqui a pouco vai começar a sentir fome aqui. Mas não vai embora, vai continuar ouvindo. Castigo também. Então, a indústria consegue piorar o alimento. Vocês querem ver uma piora um pouco mais drástica? Fizeram um tal do arroz instantâneo. O macarrão instantâneo todo mundo conhece, né? O quinojo. É que eu não posso falar a marca, então eu falo quinojo, você só lembra a marca, tá?
Então, todo mundo conhece macarrão instantâneo. Sabe qual que é o índice glicêmico do macarrão instantâneo e do arroz instantâneo? 91. Você come 30 minutos depois está morrendo de fome. E geralmente você está com mais fome do que antes da refeição. O bicho dá nada, você come para ele te gerar mais fome. Problemas, não é? Então, o alimento integral é isso. Outra característica do alimento integral, ele é rico em fibras. O branco, o refinado, perdeu toda a fibra. O integral tem todas as vitaminas e minerais. O branco perdeu de 80% a 90% das vitaminas e perdeu de 70% a 80% dos minerais. Para que serve esse alimento? Só para favorecer ganho de peso. Não nutrição. Não nutre. Uma característica de muitos obesos é a desnutrição. Eles estão acima do peso, mas não estão bem nutridos. Por quê? Porque está faltando nutriente, está sobrando caloria, mas faltando nutriente. Agora, para fechar o alimento refinado, olha essa palavra, refinado. Ela é uma palavra composta por duas palavras. Um prefixo latino, que é o re, que quer dizer duas vezes. Duas vezes. Quando eu faço alguma coisa de reforço, eu estudo uma matéria de manhã e estudo a mesma matéria à tarde. Estudei duas vezes, não é? Para fazer reforço. Quando, infelizmente, tem que fazer 1 ano de reforço, tem que fazer 1 ano inteiro de novo, né? Você tem que fazer pelo menos 2 vezes, quando eu falo de reforço, né? Retroativo, né? Reeducação. Tudo que tem re quer dizer 2 vezes alguma coisa. Reeducação, se educar 2 vezes. Por quê? Aprendeu, deseducou, tem que educar de novo. Então, re quer dizer 2 vezes. Alguém sabe o que significa o final da palavra? Finado quer dizer morto. Então, alimento refinado automaticamente quer dizer um alimento morto 2 vezes. Quem está dizendo isso? O Ricardo? Não, está lá. Ó. Deus é tão bom que deixou mudar o alimento, mas deixou colocar um nome dizendo realmente o que ele era. Refinado, morto 2 vezes. Você acha que você colocando esse tipo de alimento na tua mesa, você está levando qualidade de vida para a tua família? Olha, mães, se vocês realmente amam a família de vocês, não coloquem esse tipo de alimento na mesa. Pais, se vocês realmente amam a família de vocês, não comprem no supermercado esse tipo de alimento. Porque isso mata. Quando as pessoas comiam integrais, elas não sentiam tanta fome no intervalo, elas podiam fazer somente 3 refeições ao dia. Hoje, comendo alimento refinado que não mata a fome, comem a toda hora. A moda, um tempo atrás, isso é moda. Porque se eu não mudo o alimento, isso vira modismo só. É tampar o sol com a peneira. Infelizmente, muitos nutricionistas, endócrinos, cardiologistas, seja quem for, eles dizem para você comer a cada 3 horas. É um erro. É um erro. Você pode achar, o Ricardo está doido, porque só ele está falando isso e todo mundo fala o contrário. Não estou. O teu corpo não diz isso. O teu corpo, a tua fisiologia, ela mostra o contrário. Ela mostra que ela não suporta mais do que 3 refeições ao dia. E nós vamos entender nas cenas dos próximos slides. Não é nos próximos capítulos, nos próximos slides. Tá? No passado havia poucos resíduos químicos. Hoje, há muitos resíduos químicos. Muitos deles estão no alimento. No passado, as pessoas cuidavam do meio ambiente. Hoje, elas destroem o meio ambiente. E no passado, as pessoas confiavam em Deus. E hoje, uma boa parte abandonou a Deus. E Deus é extremamente importante para aquele que quer ter saúde. Muito importante. Tem uma citação de uma revista científica americana, que é traduzido para o Brasil também os trabalhos científicos, a América Científica Brasil, diz assim: aqueles que meditam na palavra de Deus pela manhã a longo prazo, não é uma coisa que você começa amanhã e você já colhe os benefícios. Durante um tempo, meditando na palavra de Deus pela manhã, diz que pode mudar a estrutura cerebral, aumentar o córtex, quer dizer, o número de neurônios aumenta para aqueles que meditam na palavra de Deus. E diz que você diminui a pressão, diminui a ansiedade, ganha uma capacidade de centramento, de concentração e memorização impressionante. Vale a pena meditar então em Deus? Conhecer esse Deus? Com certeza. Por isso, uma autora americana tem uma frase no livro dela chamado Ciência do Bom Viver, a autora é Ellen White, que ela diz assim: água pura
luz solar, exercício físico, ar puro, alimentação natural, repouso, temperança e confiança em Deus, eis os verdadeiros remédios. Com relação à vitamina D que nós estávamos falando, eu estava tomando sol todos os dias pela manhã, igual um camaleão lá, me exposto ao sol. Fiz meu exame de vitamina D, estava com insuficiência, estava baixíssimo, né? Realmente nós temos que ter esse cuidado com o sol. Se não tem possibilidade, tem que cuidar. Talvez um dos maiores problemas hoje da população tenha sido a falta de vitamina D na corrente sanguínea. Isso pode causar depressão, pode dar os problemas, doenças autoimunes, fibromialgia, reumatismo e outras coisas mais. Seríssimo. Os 8 remédios já sabemos de cor e salteado. Primeiro, ar puro. Segundo, descanso. Terceiro, exercício. Quarto, luz solar. Quinto, água. Sexto, nutrição. Sétimo, temperança. E por último, esperança ou confiança em Deus. Isso daqui é fundamental se você pretende ter vida, se você pretende ter qualidade de vida. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Tá? Passo a passo. Cada dia você tenta implementar um. Estabeleça metas. Estabeleça metas para você conseguir, então, cumprir. Eu quero começar a respirar direito. Então, eu vou fazer os exercícios de respiração por 1 mês, todas as noites e todas as manhãs. Pronto. Esse assunto está resolvido. Resolveu. Eu fico pensando, inspirar agora, respirar. Eu fico pensando. Alguém pensa para respirar? Não. Simplesmente o músculo está esquecido. Se ele for relembrado que ele existe e começar a trabalhar de novo, a cada 3 meses eu fazendo lá um pouquinho de exercício, eu dou uma garibada nele e ele volta a funcionar direito. Tá? Vamos lá. Bom, agora vamos de forma rápida e bem prática. Vocês viram que o principal problema para se comer, então, várias vezes ao dia, é a mudança do estilo de vida. Agora, com relação ao funcionamento do nosso corpo, tem algumas coisas interessantes para a gente saber para fechar esse tema. No livro de Ellen White, que é aquela autora americana que nós vimos, Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 159, ela diz assim: nunca permitir que um bocado é muito, é pouco? Eu acho muito pouco. Imagina uma coisa que você gosta de comer e você poder comer só um bocado. Vos passe pelos lábios entre vossas refeições. Opa, essa frase é interessante. Refeição regular. Quais são as refeições regulares? Café da manhã ou de jejum, almoço e jantar. Qualquer coisa que venha fora disso, que não é regular, é o que então? Irregular. Então a ciência tem se usado de refeições irregulares para corrigir o erro das refeições regulares. Então, a moda, que eu estava falando agora há pouco, era comer a cada 3 horas. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite. Agora já está fora de moda. Tá? Caiu. Por quê? Porque o alimento piorou ainda mais a qualidade do que era alguns anos atrás. Piorou mais. Agora a gente tem alimento instantâneo, antes não tinha. O índice glicêmico piorou. E agora, sabe qual que é a moda? Comer a cada 2 horas. 7 da manhã, 9 da manhã, 11 da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite, 9 da noite. Cansei. Imagina o corpo da pessoa, então, para digerir essas 8 refeições que ela vinha fazer. Complicado, né? No Conselho sobre o Regime Alimentar, ainda na página 179, está escrito assim: tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de... Ué, mas fala para que é para descansar 5 e estão mandando comer a cada 2? Tem alguma coisa errada. Será que a nossa fisiologia consegue fazer refeições ou digestões em intervalos muito curtos? Não. O intervalo mínimo seria 5 horas. E eu vou provar para você. Que a gente tem que matar o pau e mostrar a cobra, não é? Não, é o contrário, né? Mato a cobra e mostro o pau. Tem que ser assim. Tenho que fazer assim. Porque você não pode sair daqui com dúvida. Você tem que mudar o seu estilo de vida. Tem que mudar o seu padrão de alimentação. Agora está dizendo que deve permitir ao descanso de 5 horas. E que nenhuma... Está piorando. Era nenhum bocado, agora nenhuma partícula. O negócio está ficando feio. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Na Ciência do Bom Viver, na página 384, eu juro para vocês que quando eu montei, eu não tive intenção de fazer isso, mas foi alguém, quando eu estava fazendo a palestra, que me chamou a atenção. Ela falou: você fez de propósito, você colocou nenhum bocado,
nenhuma partícula, para depois dizer coisa alguma. Agora, acabou. Se tinha alguma esperança que era uma partícula, não tem mais. Agora, coisa alguma se deve comer entre as refeições. Nada do quê? Doces, nem? Ué, mas castanha não é saudável? É ou não é? Mas não nesse horário, né? Nada de... Ué, mas fruta também não? Nem uma frutinha? Você come a fruta e ela entra no seu sangue sem fazer digestão? Não. Se for o suco, entra? Também não. Porque eu nunca vi alguém que bebe suco de laranja ter o sangue laranja, né? Então, quer dizer, você tem que fazer a digestão, tem que fazer a absorção, sobrecarrega de qualquer maneira. Então, nenhuma espécie de comida em nenhum momento no intervalo da refeição. A ciência ensina, então, que é o mais comum ainda, que 2 em 2 horas ainda está pegando, tá? 6 da manhã de jejum, 9, tá? Meio-dia, 15, 18, 21. Isso aqui é bonito, é bem organizadinho, porque eles ainda dizem assim, ó, de manhã você tem que comer 15% das calorias que você precisa para se manter vivo. Depois, no lanche da manhã, você tem que comer mais 5%. No almoço, 30%. No lanche da tarde, 15%. No jantar, 30%. E na ceia, 5%. Agora preste atenção aqui. Já ouviram um ditado dizendo o seguinte: de manhã comer como um rei, no almoço como um, e à noite como um? É. E aí? Quem tem razão? Comer como um rei de manhã, um príncipe, um mendigo, 3 refeições, fracionar. Quantas calorias tem na parte da manhã? Não, só umas 2. 20. Quantas calorias tem na parte da tarde? Ué, o rei come mais ou come menos que o príncipe? Não deveria ter mais aqui? Tem coisa errada, não tem não? Ou a não ser que o ditado é falho, né? Mas tem um ditado popular que é verdadeiro. O mais mentiroso que tem é que a voz do povo é a voz de Deus. Esse é o mais mentiroso, né? Mas tem muito que é verdadeiro. Na parte da noite tem... Opa, tem mais à noite que era para comer como um mendigo do que de manhã para comer como um rei. Será que a ciência está certa? Tem um setor da USP que trabalha com ditos populares. E eles pegaram o ditado: de manhã comer como um rei, um príncipe, um mendigo, e foram verificar se tinha algum tipo de embasamento científico. Sabe o que eles descobriram? Pegaram um monte de aluno da USP e foram verificar qual que era o gasto calórico desses alunos na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Molecada jovem, 18, 19, 20, 21 anos, gasta-se muita caloria. O gasto calórico deles talvez não seja igual ao nosso, mas o comportamento do corpo deles com certeza é igual ao nosso, porque foi igual para todo mundo. Sabe o que aconteceu? O corpo gasta mais caloria de manhã, menos caloria à tarde e muito menos caloria à noite. A pesquisa mostrou 270 calorias de gasto pela manhã, 170 à tarde e 70 ou um pouco menos do que isso à noite. O que acontece com o nosso metabolismo? Desacelera. Se o nosso metabolismo desacelera, por que eu vou fazer de tal forma que eu vou concentrar uma boa quantidade de calorias aqui e deixar pouca caloria de manhã? É fácil emagrecer? O que vocês acham? É. Emagrecer é muito fácil. Quantas pessoas aqui já fizeram dieta na vida? Quantas pessoas fizeram dieta na vida e emagreceram? Quase o mesmo número de pessoas. Emagrecer é fácil ou não é? Todo mundo que tentou praticamente emagreceu? O que é difícil? Manter-se magra. Manter-se magra. Emagrecer é muito fácil. Ontem eu falei isso na rádio, aí até a Bianca, que é a locutora, disse assim: hoje vai ter um monte de mulher com raiva de você. Mas é verdade, emagrecer é fácil. Manter-se magra? Não. Manter-se magro? Não. Mas emagrecer é fácil. Por que não é fácil manter-se magro? Como é que eu vou me manter magro comendo menos calorias no horário que eu mais gasto e mais caloria no horário que eu menos gasto? Aonde eu vou mandar a seguinte mensagem para o corpo: ó, estou mandando essa quantidade de caloria porque eu não sei quando eu vou comer de novo, então armazena aí, por favor. É isso que eu estou dizendo para o meu corpo.
Armazena. Só que ele armazena gordura e queima músculo. E aí cada vez vai se tornando mais difícil emagrecer. Levante a mão para mim quem fez dieta e na primeira dieta foi um sucesso. Emagreceu pra caramba. Agora levante a mão para mim quem na quinta dieta sofreu e emagreceu muito pouco. Estão vendo? As mesmas pessoas que tiveram sucesso na primeira tiveram sucesso na quinta. Por quê? Porque infelizmente a maneira como emagreceu não foi a correta. Emagreceu perdendo músculo e depositando gordura. Aí a hora que você para de fazer a dieta, você está gastando muito menos caloria do que você gastava antes. Aí qualquer deslize você ganha peso de novo. Aí, opa, outra dieta. Esses dias eu recebi uma paciente, eu falei, você já fez dieta na vida? Ela falou, dieta é meu nome. Ela disse que passou a vida fazendo dieta. Ela terminava uma, começava a ganhar peso, começava a outra. Terminava uma... O nome dela era dieta. Ela brincou. Complicado, não é? O que é preciso mexer, então? É no alimento? Não. É no estilo de vida. É estilo de vida que nós precisamos mexer. E quando mexemos no estilo de vida, a gente emagrece e consegue obter sucesso. Eu estou com uma paciente na clínica. Vou contar um pouquinho da história dela. Ela trabalhou num órgão governamental no mundo, super disciplinada. Eu passei o cardápio para ela e falei, olha, você tem que seguir 15 dias esse cardápio. Ela falou, moleza. Seguiu 20. Não era para seguir 20, era 15. Seguiu 20. É um cardápio com valor calórico um pouco mais restrito, onde a gente promove uma desintoxicação do organismo também. 65 anos. Em 20 dias ela chegou na clínica com 5,5 kg a menos. 20 dias. Faz 3 meses e uns quebradinhos que a gente está tratando. Em 3 meses, sabe o que aconteceu? 14 quilos a menos. Mais de 16 centímetros de circunferência abdominal reduzida. 11 centímetros de coxa quase reduzidas. Em cada perna, hein? Um outro paciente, um japonês, super disciplinado também, foi lá e falou, preciso mudar minha vida. Não estou bem. Estou começando a ter alguns problemas que eu não tinha. Preciso de ajuda. Eu falei, qual que é o teu grau de motivação para seguir? Alto. Eu falei, você é disciplinado? Muito. Em 20 dias, 7,2 kg. São casos extremos. Nem todo mundo é assim. Mas em 15 dias, se você estiver seguindo o padrão do estilo de vida e alimentação, se você não emagrecer 2 quilos, tem alguma coisa errada. Em 15 dias, o mínimo é 2. Eu ficaria feliz se você chegasse com 4 a menos no consultório, entendeu? Em 15 dias. Isso é possível, porque nós precisamos corrigir os erros. Nós não corrigimos os erros e queremos obter resultado. Não dá, não combina. Bom, onde começa a digestão? Na boca. Eu tenho 3 tipos ou 3 glândulas salivares. Essas 2 aqui são um tipo. Essas 2, sublingual e submandibular, trabalham no horário do descanso, do jejum. Essa daqui, grandona, trabalha no horário da refeição. As de baixo não produzem enzima que digere amido. A de cima produz enzima que digere amido. Se eu comer 3 vezes ao dia, essa glândula vai precisar trabalhar quantas vezes? Quantas? 3 vezes. E no horário do jejum, essas daqui dão conta. Morde a tua língua, mas vai com calma. Coloca a língua aí no canto da boca e morde. Morderam? O que aconteceu? Doeu? Era para morder devagar. O que acontece se você morder sua língua? Morde aí. Saliva? Sabe o que quer dizer isso? Saliva você tem 24 horas por dia, mas não quer dizer que essa saliva seja uma saliva rica em enzima. Nós temos enzimas em horários específicos. Eu tenho enzima para o de jejum, tenho enzima para o almoço e tenho enzima para o jantar. Eu não tenho condições de repor a enzima para 2 horas depois estar fazendo digestão. Não dá tempo, não é suficiente, a fisiologia não permite isso, leva-se um tempo. Agora, se eu como 2 horas depois, sem ter enzima para digerir aquela parte de amido que deveria ter sido digerido por essa enzima, eu vou estar sobrecarregando alguém lá na frente, não vou? Vou ou não vou? Sim. A enzima que eu produzo nessa saliva, ela pode digerir até 40% do amido que nós ingerimos. Se eu como a cada 2 horas, eu paro de produzir essa enzima, porque eu estou começando a produzir
como de novo. Aí tem que liberar aquele pouquinho que não vai servir de nada. Estou começando a produzir, para de novo. Nunca vou ter enzima suficiente para digerir, sempre vou estar sobrecarregando esse órgão com quase 100% da digestão do amido. Sabe o que acontece com esse órgão? Vai entrar em processo de falência. Vai pedir concordata. Vai falir. E a pessoa vai se tornar o quê? Diabética. Ué, você está querendo dizer que comer várias vezes ao dia causa diabetes? Sim, é isso que eu estou dizendo. Para você que vai assistir depois, se achar que eu sou doido, é verdade. É isso que eu estou dizendo. Comer várias vezes ao dia causa diabetes. Aí você pega os profissionais que têm recomendado os pacientes diabéticos começar a comer a cada 3 horas para controlar a glicemia. Tem cura de diabetes pela ciência? Não. Mas o que vocês acham? Existe cura para o diabético? Depende do grau, mas existe sim. Tenho pacientes meus que deixaram de ser diabéticos. Ué, como assim deixaram de ser? Ué, mudaram o estilo de vida, a glicose dele está controlada numa boa, ele não toma medicamento. E ele vai num médico. Como é que é o seu nome? Diego. Imagina só. O paciente tratou comigo, começou a obedecer, respeitou o estilo de vida, respeitou a fisiologia. Era diabético. Agora, com o estilo de vida, a glicose dele está normal. Aí ele vai lá no Diego, no Dr. Diego. Aí chega no Dr. Diego, o Dr. Diego pede uns exames de sangue para ele. Olha os exames, tudo normal. Vai dizer que ele é diabético? Não, porque o diabético é aquele que está com a glicose alta ou aquele que está com a glicose baixa, mas controla com medicamento. Agora, se ele não usa nenhum tipo de medicamento e a glicose está boa, eu tenho como dar o diagnóstico positivo para ele? Não tem como. Tem cura de diabetes? Tem. Não, ele é um diabético controlado. Eles gostam dessa frase, diabetes controlado. Diabetes controlado? Não tem diabetes controlado. Senão todos nós somos diabetes controlado, porque nós estamos controlando a glicemia. Ou eu tenho, ou não tenho. Acabou. É simples assim. Agora, se eu como várias vezes ao dia, estou desgastando o órgão responsável por produzir insulina lá na frente, que é o pâncreas, é óbvio, eu nunca vou conseguir deixar de ser diabético se eu sou. Agora, se eu entrei num processo de falência do pâncreas, que ele já não produz mais insulina, aí, meu amigo, é só milagre mesmo. Porque não dá para você fazer o órgão regenerar do zero. Nós temos que intervir o quanto antes, quando se descobre. Entenderam? Então, precisamos respeitar. Agora, uma perguntinha para vocês. Quanto tempo você acha que leva para você ter enzima para digerir uma nova refeição? Vou ver uma citação aqui, ó. Tomada refeição regular deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Quanto tempo vocês acham que é? 5 horas. 5 horas é o tempo que nós precisamos para poder repor enzima na saliva e assim ter condições de fazer uma boa digestão. Agora olha isso aqui. A digestão ela continua no estômago. Quem auxilia muito o processo da digestão quando parte para o intestino é o fígado. O fígado ele produz bile e armazena essa bile aonde? Na vesícula biliar. E a vesícula biliar despeja toda, não é parte, é toda a bile de uma vez só no intestino para emulsificar a gordura. Que nome feio é esse de emulsificar? Emulsificar quer dizer fazer com que uma molécula que não se mistura com água comece a se misturar com água. Quando você pinga, joga óleo na água, o que acontece? Ele se mistura? Não. Para você lavar uma frigideira suja de óleo, você tem que jogar o quê? Detergente. Então a bile nada mais é que um detergente no intestino nosso, entenderam? Agora, se eu não tenho quantidade suficiente de bile para despejar, porque eu como a cada 2 ou a cada 3 horas, eu posso jogar gordura para o intestino? O que vocês acham? Não, eu tenho que segurar a gordura onde? No estômago. Porque se eu jogar para o intestino, vai me dar diarreia. Diarreia, mas assim, diarreia em jato, que você não controla. Porque a gordura, ela aumenta o trânsito intestinal se você não emulsificar. E aí você ainda vai ter presença de gordura nas fezes, que o nome é esteatorreia. Diarreia com gordura. Então eu seguro a gordura onde? No estômago. Se eu seguro a gordura no estômago, o tempo de permanência do alimento no estômago vai aumentar ou diminuir? Aumentar. E o que ele vai ficar fazendo ali? Batendo papo? Fermentando. E se ele começa a fermentar, ele vai produzir o quê? Gases. E se ele produz gases e o seu estômago é como se fosse uma bexiga, ele vai começar a distender.
Vai dilatar. E quando ele dilata, tem uma válvula. Uma válvula é uma tampa. O nome dela é cárdia ou esfíncter esofágico inferior. E o esfíncter esofágico inferior começa a abrir. Está nessa posição, em pé, mas ele começa a abrir. E se ele começa a abrir, o seu estômago está contraindo, o ácido que estava no estômago começa a voltar para onde? Para o esôfago. E aí essa é a terceira maior causa de reclamação lá na clínica. Refluxo gastroesofágico. RGE. Uma doença que está relacionada ao quê? A volta do ácido para o esôfago, que não é o caminho normal, mas que tem ocorrido com uma frequência muito grande, porque as pessoas têm comido em intervalo muito curto. Opa, mas peraí, agora você ficou doidão, porque quando eu fui no meu gastro e eu estava com gastrite, ele disse que eu não podia ficar de estômago vazio, que se eu ficasse de estômago vazio, eu ia produzir ácido e ia corroer a mucosa do meu estômago. E agora? A fisiologia diz assim: existem 3 causas para produzir o ácido clorídrico. 3. Presença de alimento na boca. Chiclete. Você está mastigando um chiclete? Desce alimento para o estômago? Não, mas você está salivando. Mas você mandou mensagem para o teu cérebro: prepara o ambiente aí que está vindo comida. E a comida não chega. Mas ele produziu o ácido. Presença física de alimento na boca. Ué, mas qualquer refeição que eu faça passa pela boca, mas vai para o estômago. A segunda característica para produzir ácido é presença física de alimento no estômago. E a terceira, estresse. Pessoa que tem um nível de cortisol alto pode produzir ácido clorídrico no estômago. Aí essa é aquela que a gente diz gastrite de fundo nervoso. Se eu mandar o paciente comer a cada 3 horas para resolver um problema de gastrite de fundo nervoso, eu estou melhorando ou piorando o problema? Piorando, porque ele já tem ácido, ele vai ter uma hiperacidez gástrica, vai ter que produzir muito mais. Vai ter que produzir mais. Então eu deveria tratar as causas do estresse dele. Era melhor, não era? Tem que tratar as causas do estresse. Tem que saber se ele está estressado porque ele não dorme, porque ele não faz exercício, porque ele não respira direito, porque está com conta para pagar, porque está brigando com a mulher. Eu preciso descobrir e encaminhá-lo para fazer o tratamento do problema que está sendo o fator causal da gastrite. Agora, mandar comer a cada 3 horas, estar com o estômago cheio o tempo inteiro para diluir o ácido, historinha da caronchinha, não dá. Agora, não posso sobrecarregar nem esse nem o meu pâncreas. Então, preciso aprender a mastigar direito e comer 3 vezes ao dia. Pensando nisso, uma universidade nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, em Loma Linda, fez uma pesquisa onde eles melhoraram o de jejum americano e fizeram o seguinte: deram um ovo cozido, deram 2 fatias de torrada feita com pão refinado, branco, uma maçã e uma tigela de granola. É um bom de jejum em termos de volume de alimento? Ótimo. É mais ou menos isso que a gente tem que comer pela manhã, em termos de volume, não em qualidade. Tá? Eu trocaria o ovo e trocaria a torrada branca, é óbvio, né? Mas, em termos de volume, é bacana. Aí a gente acha que comer um pãozinho francês com pingado é o suficiente. Não é. Não é. Tem que comer muito bem pela manhã. E aí, eles deram isso aqui, ó, um ovo cozido. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E foram avaliar quanto tempo levava para esvaziar o estômago, para sair todo aquele alimento desta refeição para o intestino. Alguém quer arriscar a quantidade de tempo que leva? 5 horas? 4 horas. 4 horas. Isso quer dizer que se eu como a cada 3 horas, deu tempo de eu esvaziar o estômago? O que vai acontecer? Vou ter ali ainda 1 hora de digestão para trás, vai misturar com o alimento que está chegando, vai produzir mais ácido, vai dar refluxo e vou passar mal. E olha que essa refeição nem é tão gordurosa assim, porque só tem a gema de um ovo. Agora imagina aquele que come um monte de queijo, requeijão, margarina, manteiga e tal, às vezes tem muito mais gordura do que a gema de um ovo, né? Aí o tempo de permanência aumenta. 4 horas. A cada 2 horas, então, o negócio tinha ficado pior ainda. Estão convencidos até agora? Já deu para convencer todo mundo? Eu já vou para ela. Mas ainda não acabei. Eles mantiveram o mesmo de jejum e acrescentaram
Agora vocês vão ver que existe uma quantidade, um volume adequado também para se comer. Porque comer muito também não é bom. Tem que comer uma quantidade, mas que seja suficiente. Eles mantiveram e colocaram 2 fatias de pão integral com uma pasta de amendoim. Amendoim é rico em gordura. Aqueles alunos que não comiam pão integral, comeram, já mostrei, torta de amendoim e beberam leite. E o tempo foi para 6 a 9 horas. Agora imagina um cara que come tudo isso e 3 horas depois está mandando mais comida para dentro do estômago. Fica 24 horas digerindo. Será que vai ter algum problema? Será que isso pode gerar problema ou será que é tudo ilusão da nossa cabeça e tudo que a gente tem falado até agora é tudo besteira? O que vocês acham? Acho que não é besteira não, né? Parece que tem um fundo de verdade muito grande aqui, viu? Cuidado. Na terceira parte do projeto, claro, eles deram uma refeição original e no meio da refeição, 3 horas depois, lá pelas 9 da manhã, deram um chocolatinho ao leite. 2 bombonzinhos bestinha assim, ó. Ou 2 bombonzinhos meio amargo, para aqueles que acham que o meio amargo é melhor que o ao leite. Fala a verdade, nenhum dos 2 presta. Mas isso aqui não presta, tá? Isso aqui o povo fala, é bom chocolate amargo, tem flavonoide. Os flavonoides são protetores do coração. Mas o chocolate amargo é cheio de teobromina, que é prima da cafeína, que é estimulante e vai causar degeneração cerebral. E aí você vai ficar com o coração bom, né? Vai poder amar até os 80 anos. O problema é que depois de 50 não vai lembrar mais quem ama, porque vai ter Alzheimer. Vocês estão vendo? O que é isso? 13 horas depois, porque é uma bomba de gordura que você está dando para o teu corpo. Imagina o cara que come feijoada. Beleza, né? Nós temos que tomar um cuidado muito grande. Precisamos fazer 3 refeições ao dia, muito bem balanceadas, com alimentos integrais. Mas não podemos descuidar do quê? Do volume de alimentos que ingerimos. Porque o volume também pode ser a nossa ruína, nossa perdição. Quero encerrar com um versículo bíblico. Antes ainda coloquei aquela passagem que eu falei para vocês. A prática da meditação pode a longo prazo alterar a estrutura do cérebro, espessando o córtex, mudando o tipo e o ritmo das ondas cerebrais e apurando nossa capacidade do quê? Concentração. Meditar também reduz a ansiedade, a pressão sanguínea e o estresse. Está na revista 24 horas do funcionamento do seu cérebro, que é um compilado de artigos científicos da Científica América Brasil, na página 44. Como melhorar a produção de serotonina e melhorar os sintomas da fibromialgia? Primeiro a gente tem que entender o que é serotonina, nem todos sabem. Serotonina, ela é um neurotransmissor, um hormônio que o nosso corpo produz. Neurotransmissor, transmissor entre neurônios. Os neurônios, eles não encostam um no outro, existe sempre um espaço entre os neurônios. Esse espaço é chamado de fenda sináptica. Ali na fenda sináptica precisa de mediadores químicos ou neurotransmissores. A serotonina é um deles. Como fazer para produzir serotonina e melhorar sintomas de fibromialgia? Por quê? Fibromialgia está muito relacionado com o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse que gera dor. Então, para produzir serotonina, precisa algumas características. Primeiro, é produzida no intestino. Então, o intestino tem que funcionar bem. Alimentos ricos em fibras para fazer o intestino funcionar bem. Segundo, serotonina é produzido à noite. E é produzido à noite a partir das 21h30 até as 2 da manhã. Então, outra característica para produzir serotonina é dormir cedo. Terceira característica, eu preciso dormir cedo, mas eu não posso estar fazendo digestão nesse momento. Então, o ideal é fazer a última refeição o mais cedo possível. O mais próximo do horário do pôr do sol seria o horário ideal para estar fazendo a refeição para produzir serotonina. Ela não é produzida durante o dia, só à noite. 90% até 95% da serotonina é produzida no intestino. 5% a 10% é produzida no cérebro. Então, nós precisamos investir no cuidado com o intestino. Existem alguns alimentos que aumentam
a produção da serotonina, porque são fontes da matéria-prima. Então, assim, ó, se eu quero construir uma casa, o que eu preciso de material? Preciso de cimento, preciso de tijolo, preciso de pedra. Então, para produzir serotonina, eu preciso de uma matéria-prima também. A matéria-prima é um aminoácido chamado triptofano. Eu encontro o triptofano em alguns alimentos. Então, investir no consumo de alguns desses alimentos na parte noturna. Quais alimentos? Anote aí, né? Quem perguntou e quem não perguntou, porque vai valer a pena em algum momento da vida, né? A gente vai precisar produzir serotonina, que ela diminui a taxa de estresse, diminui dor, é o hormônio da felicidade. Olha, é fantástico. Então, topo da lista, castanha de caju. Castanha do Brasil. Avelã. Agora preste atenção. Castanha do Brasil e avelã é rica em gordura. Não são boas fontes para se comer à noite. Isso tem que se comer de manhã. Entenderam? Castanha do Brasil e avelã como de manhã. Castanha de caju eu posso comer à noite. Quantas? Eu tenho colocado um valor para todos os meus pacientes, que é um valor legal. São 5 castanhas de caju à noite. 5. Olha que coisa boa. Ainda pode ser torrada com sal. Não é a melhor opção, mas pode ser. Tá? Falamos castanhas. Agora precisamos passar a outros alimentos. Lentilha. Lentilha. Agora está vindo inverno, meus queridos. Aproveitem para fazer sopa de lentilha à noite. É uma delícia. Depois você olha com a minha esposa no final, pega a receita com ela faz, a dela é maravilhosa, só não vai levar para tua casa fazer porque ela é minha esposa. Você pode levar a receita, tá? A receita vocês podem ficar à vontade. Então, lentilha é uma boa opção para fazer um caldo, comer uma sopa de lentilha à noite, é leve, digestão rápido também, não vou demorar muito tempo e vou oferecer bastante serotonina. É triptofano para produzir serotonina. Arroz integral, uma boa fonte. Espinafre, também é uma boa fonte. E grão de bico. Esses são os principais alimentos, fontes de triptofano. Beleza? Se eu fiz isso, produzir serotonina, faço atividade física, durmo cedo, respiro bem, as dores da fibromialgia diminuem muito ou pode até desaparecer. Entenderam? Porque ela é uma doença que está relacionada com o sistema psicossomático. Se ele funciona mal, tenho chance de ter dor. Tranquilo? Respondida a pergunta, a pessoa não se identificou? Arroz integral, grão de bico, o que mais? Arroz integral, grão de bico, lentilha, espinafre. Castanha de caju, castanha do Brasil, avelã. São esses. Ovo também, mas está na parte da proteína do ovo. Então, quem ainda come clara de ovo, gema não recomendo comer à noite. Nem a clara, mas melhor que seja clara do que gema. Essa daqui é uma pergunta que é para a comunidade cristã mesmo, né? Diz assim: um cristão poderia se utilizar de uma prática chamada autoemoterapia? Isso é recomendável? O que é autoemoterapia? É você tirar o seu sangue e aplicar no seu músculo, entendeu? Tiro do sangue, aplico no músculo. É recomendável? Sim ou não? Não sei, eu sei. Não é recomendável. Por quê? Primeiro, é o seu próprio sangue, tudo bem, vai aumentar talvez um pouco o seu sistema imunológico e tal, não sei o quê. Só que assim, aonde você tem aplicado, tem gerado tumor em algumas pessoas. Porque você está injetando alguma coisa que está vindo de fora. É o seu sangue, mas ele saiu do teu corpo e entrou de novo. Corpo estranho. O corpo tem que combater. Por que aumenta o sistema imunológico? Aumenta o sistema imunológico porque você está colocando algo estranho no teu corpo. E aí você tem que recrutar leucócitos, e os leucócitos precisam ser produzidos em maior quantidade. Você tem alguns leucócitos, ó, os nomes são difíceis, tá? Mas tem um leucócito que é chamado de leucócito naive. Leucócito naive é aquele leucócito que foi produzido, mas nunca teve contato com um antígeno, com um corpo estranho. É um leucócito virgem, é assim que é denominado, naive de virgem, tá? Então ele nunca teve contato com nada. Eu vou ter que produzir e pegar uma grande quantidade desses leucócitos e ativá-los, né, na tentativa então de combater aquele corpo estranho que é o seu próprio sangue. Aí você aumenta o sistema imunológico. É a melhor forma? Claro que não. Eu posso aumentar o sistema imunológico dormindo, fazendo exercício, comendo bem, usando cápsula de óleo de alho, né, usando o ômega 3. Eu tenho outras opções que são as opções saudáveis para aumentar a produção de leucócitos e assim ter o sistema imunológico mais forte. Além disso, a autoemoterapia, ela promove ou ela diz que ela traz cura sem você precisar mudar nada. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas erradas que desgraçaram com a tua vida e ela vai te curar. Olha que coisa boa, não é? Mas essa não é a cura de Deus. A cura de Deus está em Êxodo 15, 26, onde ele diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus.
se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se guardares os seus mandamentos e se observares todos os seus estatutos, eu sou o Senhor que te sara. Como que Deus, Ele cura com mudança? Não é ficando no erro. Uma pessoa que vem para uma igreja, seja ela qual for, se ela vier para a igreja, ela tem que ter mudança na vida dela? Sim ou não? Sim. Então, qualquer cura de Deus, seja ela física, emocional ou espiritual, é necessário que você faça mudança. A autoemoterapia diz que você pode continuar levando a vida do mesmo jeito, só tira o sangue da veia, aplica no músculo e está resolvido o problema. Não é de Deus, não pode ser de Deus. É contrário ao tratamento de Deus, não é assim que Deus trata. Entenderam? Bom, tem mais uma aqui. Opa, esse é interessante. É possível provar biblicamente que a cochonilha é imunda? É possível, sim. Abra sua Bíblia lá em Levítico capítulo 11. O que é essa cochonilha? Cochonilha é um inseto. É um inseto. Na Bíblia existe a recomendação que poderia se comer algum tipo de inseto sem ele ser imundo? Tem ou não tem? Tem. Agora você vai abrir em Levítico 11, porque alguém vai achar e vai ler para mim. Qual é a característica desse inseto que a Bíblia diz que pode comer? Mas eu quero que leia na Bíblia, porque só falar no blá 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 não adianta. Vamos mostrar. Alguém já achou? É o 21. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar, com elas sobre a terra, estes comereis. Então, biblicamente, a cochonilha não se encaixa aqui. Ela não se encaixa. Ela não voa, né? Porque eles pegam no estágio larval. Depois ela vai voar, tá? Mas ela não salta. Ela não tem patas traseiras maiores. Quando a gente lê essa descrição, qual é o inseto que você lembra? Gafanhoto e grilo. Gafanhoto e grilo. Louva a Deus. Não sei se ele salta, mas a perna traseira é maior, né? Mas você pensa nesses. E são esses que estão dentro da característica. Cochonilha não está. Isso é característica o quê? Nós estamos falando agora de zoologia. Zoologia é o estudo das características de inseto, né? Quando eu estou falando de inseto mesmo, não é nem zoologia. Tem uma parte específica dentro da zoologia que estuda inseto, que é chamado entomologia. Nossa, cada nome feio. Mas entomologia estuda insetos, tá? E dentro da classificação, cochonilha não se enquadra na mesma família, no mesmo gênero, na mesma espécie que o gafanhoto. Entenderam? Não é. É diferente. É outro inseto. Agora, se você quiser comer, por exemplo, alguma coisa feita com um corante feito de grilo esmagado, aí tudo bem, aí não é imundo. Voa. Ele faz voos curtos, mas voa. Não tinha o gafanhoto devorador lá na Bíblia? Os bichos lá voam, né? Voa também. Voa, bicho salta e voa também. Eu sei porque eu tinha uma aranha, uma tarântula em casa, e eu dava grilo para ela, então eu tinha que sair catando. Ele pulava e às vezes estava na mão, saia voando, sumia, né? Então voa também. Então esses podem. Fora isso, não está dentro da classificação, né? Entenderam? Então, biblicamente, é assim que a gente diz. Pimenta faz mal ou não devo comer? Pimenta faz mal? Depende da pimenta, né? Pimenta do reino faz mal? Faz. Mas diz que tem uma pimenta que não faz mal. Tem pesquisa que tem mostrado que ela não agride nada o seu estômago, a mucosa gastrointestinal. Então, nós precisamos saber qual pimenta. Essa, se eu não me engano, me enganei sim, eu já esqueci o nome dela. Se eu lembrar até o final, eu falo o nome dessa pimenta. Mas não é essa não. Mas não é biquinho não. Também não é o dedo de moço. É uma pimenta, ela tem vermelha, mas tem uma outra, que essa é a que faz bem realmente, que o pessoal diz, que ativa a circulação e tal, ajuda, tem poder termogênico e tal. Mas essa pimenta ela é tão forte, tão forte, tão forte, que para você comer, você tem que escaldar ela na água fervendo e depois fazer qualquer preparado com ela. Alguém sabe qual que é? Não. Não sei, acho que é cumari, se eu não me engano. Mas tem que pesquisar, não lembro. Mas tem pimenta que daria para comer, não todas. Algumas frutas, como a maçã, aumentam a fome? Mito ou verdade? Mito. Maçã não pode aumentar a fome porque é assim, ó. O aumento da fome está relacionado com o índice glicêmico do alimento. Lembra que nós falamos? Quanto maior o índice glicêmico, né, pior era o alimento, porque ele geraria fome. A maçã tem índice glicêmico de 36. 36. Os sucrilhos, ele tem índice glicêmico de 92. Então, coma uma maçã num dia e veja quanto tempo depois você vai sentir fome. Coma um pote de sucrilhos e veja quanto tempo você vai sentir fome depois. Você vai ver que comendo sucrilhos você vai sentir fome num período de tempo muito mais curto.
porque o índice glicêmico é maior. Então é um mito. É que muitas vezes a gente come a maçã estando com sede e não com fome. E aí chega uma hora que vem a fome, né? Ou porque você não comeu nada pela manhã e aquela maçã não foi suficiente para atender a tua necessidade daquele momento. E aí dá uma falsa impressão de fome. Ah, gerou mais fome? Não, gerou fome não. Ela não sustentou o suficiente para acabar com a fome que eu estava. É mito. Açúcar orgânico. Açúcar orgânico é açúcar que não vai agrotóxico. E o demerara é bom. Açúcar não é bom em nenhuma circunstância. O índice glicêmico do açúcar é 67, é alto, né? O índice glicêmico. Então, ele vai favorecer a produção de gordura, independente dele ser branco, demerara, mascavo, rapadura. O que é bom? Bom é caldo de cana. Caldo de cana é bom? Bom. Isso não faz mal. Por quê? Porque quando você faz uma colher de sopa de açúcar, você usa 3 metros de cana. Para fazer uma colher de sopa de açúcar, 3 metros de cana. Quando você vai beber garapa, caldo de cana, você bebe caldo de cana de quantos metros de cana? Quantos? De nenhum. Você acaba bebendo com menos de um, porque senão dá uma jarrona desse tamanho. Se você beber, você vai cair duro de hiperglicemia também, porque tem bastante glicose. Mas a gente não bebe tanto. E não é concentrado, tem água. Agora, se eu for comer colher de açúcar, vamos pensar no refrigerante. Uma colher de sopa de açúcar pesa quantos gramas? Alguém faz ideia? Pesa por volta de umas 10 gramas. 10 gramas. Colher de sopa. 10 gramas. Tem um refrigerante aí, tá, eu vou falar só Citrus. Aí você pensa na marca, está gravando, não posso falar a marca. Citrus. Tá? 43 gramas. Deixa eu conferir. Eu tenho aqui, ó. Tem aqui, ó. Eu sou um cara prevenido. Eu trouxe a foto. Eu acho que é 43 gramas, se eu não me engano, de açúcar em uma lata. 43 gramas. Aí o negócio fica feio. Quer ver? Ah, eu tenho a foto da cochonilha, tá? Quem quiser ver depois eu mostro. Vocês vão ver que ela não voa não, tá? E, bichinho, é feio pra burro. Depois que você vê, se você bebia, comia alguma coisa que tinha, você não vai querer mais não, porque é nojento. Eu vou pegar um que começa com coca e não termina com cola, tá? Tem 39,8 gramas de açúcar. 39,8. Agora eu vou pegar um que começa com Pepsi e não termina com cola. Tem 41,3 gramas de açúcar. Isso quer dizer que eles têm, em média, 4 colheres de sopa de açúcar. 4 colheres de sopa de açúcar. Bastante? Cada colher de sopa de açúcar são 3 metros de cana. 4 colheres de sopa de açúcar vezes 3, 12 metros de cana embutido dentro de uma latinha. Como é que a gente consegue tomar essa quantidade de açúcar? Como? Tem sal e tem gás, que aí você não sente a sensibilidade do gás, do açúcar. Sabe o que eu fiz esses dias? Nós temos um grupo que se reúne todas as sextas-feiras na casa da minha tia para estudar a Bíblia e eu falo de saúde para eles. Aí um dia eu levei uma lata de refrigerante. E eu peguei a lata de refrigerante e mostrei num copo quanto que tinha de açúcar, né? E falei assim, quem conseguiria beber essa lata de refrigerante aqui? Né? Agora, no guti-guti, né? Como a gente diz. Aí 2 levantaram a mão. Falei, vem cá os 2 então, vamos dar para vocês. Aí eu falei, tira para o ímpar. Eles olharam assim, aí tiraram. Falei, quem ganhou? Aí um falou, eu ganhei. Eu falei, você prefere beber a lata de refrigerante ou água com açúcar? Aí ele falou, não, a lata de refrigerante. Né? Aí eu dei refrigerante para um, copo de refrigerante para um, e o copo de água com açúcar com outro. Misturei com a colher e falei, ó, bebe, vamos ver quem termina primeiro aí. É claro que o cara que bebeu refrigerante acabou primeiro, né? E o outro bebeu a água, o açúcar foi tudo lá pro fundo. Eu falei, não, peraí, deixa eu pegar a colher aqui, termina de comer, você não acabou. Ele falou, não, cara, isso é veneno. Eu falei, mas se fosse aqui dentro, você tinha bebido. Fácil. Nem tinha percebido. O outro bebeu, tranquilo, né? Então você vê como é que é a diferença? A água com açúcar, a gente não consegue beber assim, não. Mas refrigerante é moleza, né? Então, esse é o problema. O açúcar, ele destrói o nosso sistema imunológico, mas arrebenta com ele mesmo, assim, ele é violento, sabe? E ele pega o sistema imunológico nosso e diminui 70%. Isso quer dizer, de cada 10 doenças que eu iria destruir aqueles micro-organismos e não teria doença, eu só começo a destruir 3 e os outros 7 ficam livres para fazer a festa. Entenderam? Por isso que as crianças vivem gripadas, com o nariz constipado, sei lá, o tempo inteiro doente, por causa da quantidade de açúcar ingerida. Então, em nenhum tipo, ele é bom. E é claro, se for
o cristal, o refinado ou de confeiteiro, piora cada vez mais, né? Mas nem o demerara é bom. Mel, isso, mel é legal. O mel tem um índice glicêmico de 72, o açúcar tem 67 de índice glicêmico. Mas ainda assim o mel é melhor. Porque primeiro, você não vai comer mel com pão, você come pão com mel. Você não vai beber suco de mel, você vai adoçar um pouco seu suco, seu chá com mel. É com moderação também, não é porque é bom que a gente pode exagerar. Então assim, ó, na Bíblia está escrito assim, coma mel, não está? Aí no outro texto fala para comer com moderação, né? Então tem que ter cuidado. Então autocontrole, né? Bom, fiz densitometria e estou com falta de cálcio, tenho boa alimentação e tomo sol. Por quê? Bom, tem que ver se toma sol nos horários corretos, mas é bom fazer um exame de vitamina D. E ter uma boa alimentação, às vezes essa boa alimentação não quer dizer que seja rica em cálcio. Pode ser que ela seja pobre em cálcio. Quais são os alimentos ricos em cálcio que devem ser incluídos na alimentação? Vegetais verdes escuros, todos. Brócolis, rúcula, carola, espinafre, couve de Bruxelas, folha de mostarda, agrião, essas coisas aí, né? Tudo que é verde escuro, tem bastante. Semente de girassol e gergelim. Seja o branco, com casca, com fibra, seja o preto, todos eles são fontes de muito cálcio. Quer aprender um suco calcificante? Ele tem bastante cálcio, mas tem bastante ferro. É bom que você fique calcificado e ferrado. Faz as duas coisas. Então, 2 folhas de couve de manhã. 2 folhas de couve é para tomar de manhã. Toma antes do jejum. 1 colher de sopa de semente de girassol. 2 folhas de couve. 1 colher de sopa de semente de girassol. 1 maçã e suco de 1 limão. Bate tudo, coa e bebe. Fica gostoso, ainda por cima. Por incrível que pareça, ainda fica bom. Eu vi um aqui, quando eu falei isso, fez... Fica bom sim. Fica bom. Não fica bom, Nete? Fica. Eu fiquei com medo que ela ia falar. Fica bom sim. Todo dia de manhã tome esse suco, vai ficar calcificado e ferrado pro resto da vida. Fica tranquilo, pode esquecer. Agora sim, osteoporose tem que ter outros cuidados além de simplesmente usar o cálcio, né? Quais cuidados a mais é preciso? Eu preciso fazer atividade física de impacto. O que quer dizer isso? Caminhada, corrida, andar de bicicleta. Mas o melhor que tem, se você está com começo de osteoporose, é fazer musculação. Não tem exercício igual para corrigir osteoporose igual a musculação. Tem que dormir cedo, tem que tomar sol ou suplementar vitamina D, tá? Isso daí é o fundamental, então, para você ter aí a saúde dos ossos. Gravar tudo, alimentos ricos em cálcio, atividade física de impacto ou musculação, dormir cedo e corrigir a vitamina D para quem está baixa. Outra pergunta? Não como carne, que preciso para substituir a proteína da carne? A proteína da carne é coisa fácil de substituir. O problema é se você abandonou todos os produtos de origem animal e você vai ter deficiência de vitamina B12. Aí você tem que suplementar B12. Proteína é o seguinte, cereal é pobre em proteína. Arroz, milho, né, isso é pobre em proteína. Feijão, grão de bico, lentilha, é rico em proteína. Só que nenhum dos dois é completo. Um é pobre, mas tem o que falta na leguminosa que é rico. Então, se eu combinar arroz integral com feijão, eu vou ter proteína ideal. Se eu combinar arroz integral com grão de bico, se eu comer um pão integral com uma pasta de grão de bico, que nós vamos ensinar amanhã para aqueles que forem no curso. Olha, os que não forem no curso, tem uma apostila, que é a apostila que as pessoas levam para casa ao final do curso, tá? Caso alguém queira essa apostila, o valor dela é R$20, depois deixa o nome que o pastor Euri hoje, ele me liga e eu trago amanhã cedo para você, e aí você acerta com ele depois, entendeu? É a apostila que a gente vai usar no curso amanhã. Se você quiser, não podendo fazer o curso, você fala com o pastor Euri, deixa o nome com ele e eu trago a tua apostila amanhã, tá? Entenderam isso daqui então? Para substituir proteína é isso, é combinar cereal e leguminosas. Bom, o câncer de próstata está acometendo muitos homens, ainda bem que são só os homens. Quais os cuidados que devemos tomar? Olha, isso daqui é uma coisa séria, viu? Não é brincadeira isso não. O número de casos de câncer de próstata é muito alto. O meu avô faleceu com câncer de próstata, né, tia Ruth? E olha, foi sofrimento. Eu vi o sofrimento do meu avô, eu vi o desespero do meu pai cuidando do meu avô até os últimos dias, né? Foi sofrimento. Meu avô morreu, eu era novo, eu tinha 4 anos, mas eu não esqueço
de ver o sofrimento. Por quê? Porque eu tive uma relação muito boa com meu avô, né? Eu ia para a casa do meu avô, ele me colocava no colo e ele ia contar história de política para mim, né? Ele gosta de política. Minha tia é viciada em política e eu também fiquei viciado em política por causa do meu avô, né? A gente gosta de política. Minha tia escrevia discursos, né, para o prefeito de Maringá, uma época, tudo, né? O vô também escrevia, né? Gostava de política, todo mundo. Então, assim, meu avô, ele tinha uma relação muito boa, um homem muito inteligente, muito sábio, muito, assim, cristão, né? Mas morreu de câncer de próstata. Por quê? Falta, talvez, de alguns cuidados. Quais os principais cuidados para a gente se prevenir contra um câncer de próstata? O licopeno é uma substância que tem no tomate que previne contra câncer de próstata, só que tomate cru não disponibiliza licopeno, tem que ser molho de tomate. Então, tem que ser o tomate na forma de molho para ter bastante licopeno. Também tem o licopeno na melancia, bastante também, tá? E ali está mais disponível que o do tomate. Outras coisas que o homem tem que tomar cuidado, que são os cuidados normais. Não comer alimentos embutidos, que são ricos em nitrito e nitrato, porque se depositam em órgãos moles, e testículo ali, onde tem testículo e próstata, é um órgão mole também. E aí você tem uma chance maior se você comer aqueles embutidos ricos em nitrito e nitrato. Tentar não comer alimentos com sabor de fumaça, né? Porque isso faz muito mal também. Tomar um cuidado muito grande, né, para os homens com atividade física, porque isso aumenta o sistema imunológico e ajuda a prevenir. Cuidar com o horário de sono, fazer suplemento de vitamina D, né, isso é extremamente importante também. Usar alimentos que sejam fontes do triptofano para produzir serotonina e controlar cortisol, porque o cortisol é a molécula que mais gera, né, chance de você ter câncer. Além disso, tomar um cuidado muito grande com a ingestão de leite. Leite? Por que leite? Porque leite acidifica o sangue, né? E ao acidificar o sangue, você está criando um meio ácido, onde é o meio onde o corpo promove então o crescimento das células tumorais, né? Isso é preocupante, tá? Leite é um alimento que a gente tem que usar com cuidado, o ideal seria abandonar. É alimento de luxo, foi feito para o bezerro, não foi feito para a gente. A gente toma de teimoso, né? Nós somos o único que depois de desmamado continuamos mamando, só com leite de outra espécie, né? É um cuidado que a gente precisa ter, tá? Agora, tem que tomar cuidado também com a questão sexual do homem. Por quê? Essa questão de você ter uma mulher e várias parceiras é problema. Porque essa troca, né, de micro-organismo de um para outro, isso também pode aumentar em muito a formação do câncer de próstata. Tem que ter cuidado. Rogério, você queria falar? Vai tirar o microfone? Está quase saindo, é verdade. Sobre os vegetarianos, sobre a vitamina B12. Isso. Onde encontrar, porque as pessoas só acham que encontram na carne a B12. Então, B12 é uma proteína que ela é produzida por micro-organismo. Então, ela está nos produtos de origem animal, no vegetal não tem. Aí você tem alguns alimentos que têm análogo de B12, mas não funciona como B12. É um cuidado que a gente precisa ter, né? Por exemplo, o nori. O nori é uma alga, né? O próprio levedo de cerveja, a B12 não é funcional, é análogo. O ideal é fazer suplemento de B12. Fazer suplemento, comprar lá, injeçãozinha, poupança, aplica, uma vez ao ano resolve, ou toma cápsula de B12. Você tem suplemento de B12 lá, Rogério? Tem, o Rogério também tem suplemento de B12 via oral. Faça correção com via oral, se não deu com via oral, né, tente no injetável. É assim que a gente tem. Vegetal não tem B12. Aí muita gente pergunta para mim assim, falou, mas lá no Éden ninguém comia nada de origem animal. No Éden ninguém comia nada de origem animal, não tinha deficiência de B12, e agora, como é que você vai sair dessa? Eu reunia com um pastor lá, a gente conversava 4 horas, às vezes, direto para tentar descobrir. Chegamos numa conclusão, se é certo eu não sei. Mas assim, o que foi a única coisa que Deus tirou do homem quando ele pecou e foi expulso do jardim do Éden? A árvore da vida. A árvore da vida, ela dava fruto a cada quanto tempo? Uma vez por mês, eram 12 safras ao ano. A vitamina B12 é uma vitamina do tipo hidrossolúvel, solúvel em água. Da mesma família da B1, da B2, da B3, da B6, da B9, da B15, da B12, da B19. Mas a B12 é diferente. Ela é hidrossolúvel, mas o corpo faz reserva. Então, quer dizer, eu não preciso comer todo dia. Se eu comer um alimento que tem B12, eu tenho reserva por alguns dias. A única coisa que foi tirado? A árvore da vida. O que vai ser restituído no céu de novo? A árvore da vida. Não vai ter farmácia para a gente comprar B12. E nem vai ter morte para a gente comer carne de animal, ou ovo, ou leite, seja o que for. Então, imagino que ali esteja a fonte da B12. Hoje não temos,
precisamos suplementar. Além disso, se a gente tivesse uma vida no campo mesmo, vivendo na roça, talvez a gente tivesse. Porque a gente tem B12 que contamina o alimento. Você tem micro-organismos que contaminam o alimento que tem B12. Só que a gente pega e passa todo o nosso alimento por um hipoclorito. É lavado, é isso, aquilo, adiciona tal coisa, tira tudo. Também não estou recomendando você comer um alimento sujo, né? Porque pode estar contaminado com coliforme fecal. Aí você faz bem para uma coisa, mal para outra. Então, tem fontes seguras hoje de B12. Se você falar assim, esse alimento tem B12, é contaminação por coliforme fecal, porque ele também produz B12. Então, tem que ter esse cuidado. Câncer de próstata, entenderam? Bom, estamos acabando, hein? É correto fazer reposição hormonal? Não só é correto, como necessário em muitos casos. Algumas pessoas vão viver muito bem com fitoestrógeno. Outras não, outros vão precisar de reposição. Precisou, faz reposição, que é a melhor opção, senão você vai ter problemas seríssimos. E o principal dele, a osteoporose, né? Reposição engorda? Depende, né? Se você levar um estilo de vida saudável, não. Se você não leva estilo de vida saudável, pode favorecer. Gostaria que você explicasse de maneira simples a combinação de alimentos para uma refeição. Combinar alimentos. Eu tenho que ter 3 coisas em todas as refeições: carboidrato, proteína e lipídio. Depois as vitaminas e minerais e fibra. Aonde que eu tenho carboidrato? Cereais. Me ajuda rapidinho aí, em cereal. O que eu tenho de cereal? Tenho arroz, tenho milho, meu feijão é leguminosa, vai ser a ponte da proteína. Arroz, trigo, aveia. Então assim, do trigo eu faço o quê? Faço pão, faço biscoito, faço bolacha, faço macarrão, faço um monte de coisa de trigo. Tem que ser o integral, tá? Tenho aveia, o que mais? Tenho aqui quinoa ou quinoa, tenho amaranto agora, né? Tem chia, tem um monte de cereal, tá? Milho, tudo isso é cereal. Leguminosa, que vai oferecer proteína. Então esses foram o carboidrato. Proteína, quem oferece proteína? Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja, amendoim. Esses são fontes de proteína, tá? E sempre, em toda refeição, eu tenho que ter um de cada grupo desse. De manhã eu vou comer arroz? Não sei, tem gente que gosta. Mas de manhã eu posso comer o quê? Posso comer o pão integral. Posso comer o que mais? O biscoito integral. Um mingau de aveia. Granola. O que mais? Cuscuz de milho. Não pode ser? Então tem bastante opção, não tem de carboidrato? Como é que eu vou comer proteína de manhã? Se está no feijão, se está na lentilha, está no grão de bico, está na soja, está no amendoim. Vou comer amendoim. Posso comer uma pasta de amendoim. Posso fazer um patê com extrato de soja que nós vamos ensinar amanhã também. Fonte de proteína, altíssimo. O que mais? Posso pegar o grão de bico e fazer uma pasta de grão de bico, né, que chama hummus, que nós vamos ensinar amanhã. Então eu tenho as opções. No almoço é muito fácil. E na janta eu vou fazer alguma coisa ou parecido com o almoço ou parecido com o jantar. E nas leguminosas geralmente vem um pouco de óleo, não em todas, mas na soja vem, no milho também tem um pouco de óleo. Ou eu uso um pouquinho de azeite extra virgem, prensa fria, primeira prensa com acidez de 0,5. Gravaram tudo? Azeite extra virgem, primeira prensa, sendo fria. E acidez 0,5. Tranquilo? Então essa daí é a melhor forma de você combinar. Vitaminas e minerais vêm das frutas e das verduras, que também são ricas em fibras. Bom, essa judiou. Bom, aqui está falando, falemos tal. Está falando que algumas pessoas, né, elas são muito desobedientes na questão dos alimentos e dos vestuários, né? E por que elas nunca mudam? Porque são teimosas. Teimosa, porque sabe o que é certo, não sabe? Uma vez, isso é preocupante, claro que é preocupante, e muito preocupante. Uma vez eu estava ouvindo um pastor pregar, esse pastor lá de São Paulo, pastor Kowalczuk, né? José Kowalczuk, né? Quando fala Kowalczuk é um nome chique, né? A gente fala José, né? Porque José é o nome comum, né? Mas se a gente tivesse um filho, a gente chamaria de nome comum, né, Nete? Talvez José. Mas não tivemos um filho chamado José, tivemos uma filha chamada Mariana e outra Manuela. Nome simples, sem frescura também, sem Y, sem 2L, sem nada. Coisa simples, né? A gente tem que ser simples. É igual a nossa comida, sabia? Nossa comida tem que ser 3S. Sabe o que é a comida 3S? Simples, saborosa e saudável. Isso tem que ser assim. O nome é a mesma coisa, tem que ser simples, saboroso e saudável, né? Tem que ser coisa simples, né? Então, esse pastor Kowalczuk pregando, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: eu estou pregando para pessoas que eu tenho certeza que todos são vegetarianos. Aí as pessoas deram risada. Aí ele olhou: como assim, vocês estão rindo? Vocês não são vegetarianos?
Aí, tem alguém aqui que não é vegetariano? Ele perguntou. Aí uma moça caiu na besteira de levantar a mão, bem na frente dele. Não levante a sua, senão eu vou ter que fazer igual. Aí, ela levantou a mão e falou, muito prazer, eu não sou vegetariana. Ele falou, que isso? Você não é vegetariana? Ela falou, não. Eu falei, quer dizer que você come carne? Sim. Aí ele falou, olha, se você é vegetariano, eu não sei, mas uma coisa eu sei, você é teimosa. Ele falou, porque eu olho para você e eu consigo ver você vegetariana, a sua arcada dentária é de um vegetariano, não é de um carnívoro, com dentes, né, caninos grandes para poder rasgar o alimento, dilacerar o alimento. Ela falou, eu não vejo você com um focinho comprido para poder prender a sua presa, e nem uma cara tão peluda assim. Ela falou, apesar que tem um pouquinho, né? Mas assim, ela era vegetariana? Na sua constituição corporal? Sim. Mas na sua escolha alimentar? Não. Então o que ela era? Teimosa. Entenderam? Por que algumas pessoas não mudam? Porque ainda são teimosos. E eu fui teimoso por muito tempo. E olha, sendo teimoso por muito tempo, sofri muitas consequências ao ser teimoso. Então isso é preocupante. Precisamos mudar sim, precisamos dar exemplo e não podemos, né, ficar na mesmice. Temos que lembrar o que está escrito na Bíblia, em Apocalipse, lá no capítulo 13, a respeito da igreja de Laodiceia. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque vocês não mudam. Por que algumas pessoas têm enxaqueca digestiva? Bom, enxaqueca geralmente está relacionada a um aumento do fluxo sanguíneo, né? Enxaqueca digestiva muitas vezes é porque você interfere no padrão de circulação, onde você tem que jogar muitas vezes muito sangue para o intestino e acaba faltando sangue na cabeça. Pode gerar. Mas uma coisa que pode prevenir o aparecimento de dores de cabeça ou até mesmo outros problemas relacionados à digestão é o seguinte, sempre começar a comer pelos alimentos crus. Começar a comer pelos alimentos crus. Por quê? Porque quando eu começo a comer pelo alimento cru, eu impeço que eu faça que eu recrute uma grande concentração de leucócitos ali para o estômago. Por quê? Porque esses leucócitos vêm pelo alimento estar cozido em temperaturas elevadas, como se fosse corpo estranho, para combater, né? Então isso pode gerar problemas no corpo. Então começar pela salada, pela parte crua. Segundo, terminou de comer, levanta da mesa, caminha pelo menos 5 minutos. Não precisa ser dentro de casa, pode dar uma volta na quadra. Dá uma volta na quadra depois do almoço. E se você tiver um tempo, deita 10, 15 minutos. Por quê? Você ativou a circulação sanguínea, deitou e deixou o sangue ir todo para o teu estômago, favorecendo o processo da digestão. E aí talvez você consiga diminuir ou reduzir o problema. Bom, dei conta de todos. Foi muito bom estar com vocês. Vamos ouvir a última música da minha esposa e tchau!